Agora sim, muito bem. Então, de novo, boa tarde a todas e a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva, nos faça fiéis e dignos aos seus ensinamentos, ao que a doutrina dos Espíritos nos ensina também, e nos amplie as possibilidades de compreensão e de apreensão do conteúdo de hoje à tarde. Abri o meu vídeo aqui, Gil, você pode fechar o seu. Perfeito. E vamos compartilhar a tela. Pronto. Vou pedir só que você deixe só no pequenininho aqui. No pequenininho. Não, esse daí. Esse quadradinho. Pode clicar nele. De novo. Pronto. Nós temos um tema para hoje, que é obediência e liberdade. Esse tema nos ocorreu porque, aí talvez há mais ou menos um mês atrás, abrindo aleatoriamente o Evangelho e alguns textos que estavam chegando, né, de livros de Emmanuel também, e eu vi que tinha alguma coisa relacionada com obediência. Então, eu precisava ouvir mais sobre obediência. E estudando para o nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, quando eu li a primeira questão do capítulo 1º da parte 3ª, que é das leis morais, né, que nós estamos estudando, aí já vai um spoiler aí para o pessoal do Livro dos Espíritos. Eu aí fiz uma conexão, assim, caiu a ficha entre obediência e liberdade. Isso tem um mês mais ou menos, então a gente fez a programação e vamos tentar desenvolver aqui. Eu peguei parte desses trechos, coloquei nos slides, vamos conversar sobre esse tema. No capítulo 8 do Evangelho de João, há um diálogo entre Jesus e diversos que estavam no templo, porque ele estava aqui na festa dos tabernáculos. Então, no templo, imagine um templo que cabem assim milhares de pessoas. No pátio aberto, que é o pátio dos gentios, então, muita gente em volta dele, inclusive fariseus, inclusive doutores da lei. Muitos estavam acreditando, realmente, a maior parte entendia que Jesus era um profeta. O profeta era alguém enviado de Deus, alguém que falava por Deus. E então, João narra assim: dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele, ou seja, que acreditavam nele, Jesus então disse assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí então esses judeus responderam assim: nós somos descendência de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como assim tu dizes, tereis livres? Hã? E aí respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Só nesses 3 versículos de João aqui já dava para fazer umas 6 palestras, né? Permanecerdes na minha palavra, ou discípulos, falar sobre o discipulado, falar sobre conhecer a verdade, falar sobre a libertação que essa verdade traz, falar sobre a escravidão, né? Falar sobre o pecado. Então, já vamos vendo aí Thalita, Gil, Ivan, que está aqui para a gente já dando um tema desse para cada um, para ser os próximos temas de nossas abordagens. Mas vamos lá. A primeira dedução que a gente tira daqui é que a liberdade virá
com o conhecimento da verdade. Como ele diz, e conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Que verdade é essa? E libertar do quê? Vamos desdobrando. Tem mais adiante no versículo 14, numa outra passagem em que Jesus está conversando também com os seus discípulos, agora com os seus discípulos somente, né? Que é no versículo, aliás, no capítulo 14. Este capítulo é um primor. Ele é como se fosse toda uma oração, porque é Jesus se dirigindo para os seus discípulos. E Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Notem que isso ele não disse lá, com aquela turba toda. Ele disse na intimidade com os discípulos. Porque o que é que acontece com a turba toda? Num outro diálogo aqui que a gente trouxe, que foi quando Jesus estava entregue às mãos de Pilatos, no pretório romano, em que todo sinédrio, ou os chefes do sinédrio, né, estavam ali querendo condená-lo, e conseguiram. Porém, Pilatos fez de tudo para não condenar Jesus. Mas o povo, fustigado pelos doutores da lei e chefes do sinédrio, não permitiram e exigiram que ele fosse condenado. A certa altura do diálogo, isso só está no Evangelho de João, não está nos outros 3 evangelistas, Pilatos volta-se para Jesus e diz assim: mas o que é a verdade? Só que vejam a sutileza do evangelista. Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus. Como que diz assim: eu perguntei, mas não quero ouvir a resposta, não. Porque ele já tinha ido conversar com os judeus mais de uma vez para dizer que não encontrava culpa naquele homem. E por último, ele pergunta a Jesus: mas tu és mesmo o rei? E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, estaria aqui um exército para me libertar. E Pilatos diz: mas você sabe que eu tenho poder para poder te libertar ou para poder te condenar? Ele diz: o poder que você tem foi concedido pelo meu Pai que está nos céus. Se ele não concedesse, você não teria esse poder. Então, o diálogo vai assim, desta maneira, e ele diz que ele veio ao mundo para comunicar a verdade, e Pilatos pergunta o que é a verdade, mas sai para ir de novo falar com os judeus. Eu então peguei um dos textos que chegou, que foi o texto intitulado A Verdade, que é o capítulo 175 do livro Vinha de Luz, texto ditado por Emmanuel Chico. E num determinado trecho, Emmanuel diz assim, aliás, ele começa o texto assim: por enquanto, ninguém se atreverá em boa lógica a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. Sim, porque nós temos diversas forças agindo aqui na Terra, e todas elas com seus interesses. Como que a gente pode apresentar uma luz clara e cristalina a quem ainda anda nas trevas? Iria cegar essa pessoa, iria cegar-nos, porque nós estamos nesse meio. Não é possível, né? Essa verdade pura, ela tem que ir aos poucos sendo revelada. E mais adiante ele diz assim: por isso, atualmente, né, temos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, aquelas que não abrem mão dos seus dogmas, então para ela aquilo é verdade. Nós temos verdades provisórias nas ciências, sim. A cada dia nós vemos que a ciência vai descobrindo alguma coisa e vai mudando o que ela acreditava que era verdade. A Terra já foi o centro do universo. Depois de muito custo, né, provou-se que a Terra girava em torno do Sol. Mas não se tinha ideia da quantidade
de planetas ou de sistemas solares que existiam no universo. Aí descobriu-se que a Via Láctea é uma galáxia, que existem outras. E, atualmente, a ciência diz que existem 2 trilhões de galáxias. Não é de planeta, nem é de sistema solar. São 2 trilhões de galáxias. Significa que a gente é um grão de areia em todas as praias que existem nesse planeta. É o que a Terra talvez seja para essa infinidade. Então, não somos nada. Existem verdades progressivas nas filosofias, assim o homem vai se conhecendo, o ser humano vai se conhecendo, verdades convenientes nas lides políticas, verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Então, quando a gente fala que a verdade vai libertar alguém, tem verdade para todos os gostos. Que verdade é essa que vai libertar? Porque não pode ser nenhuma dessas aqui. Porque essas verdades mudam. Hoje é verdade, amanhã não é mais. Amanhã é mentira. Mentira como oposto à verdade, não como algo dito intencionalmente. A verdade pura e absoluta, ela necessariamente tem que ser única, porque não pode ter 2 verdades, que uma é verdade e a outra não é, né? Ela tem que ser imutável, porque se ela mudar, ela vai deixar de ser verdade. Então, ela não é a verdade absoluta. Então, necessariamente, ela tem que ser imutável. Tem que ser eterna, tem que ser para sempre. Porque se ela existir só durante algum tempo, também não é uma verdade absoluta. E tem que ser universal. Tem que valer para todo mundo. Para a Terra, para Marte, para Júpiter e para os 2 trilhões de galáxias. Aí eu cheguei, então, na lei, na questão, né? Vamos lá, o pessoal do grupo do Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais. Primeira questão que Kardec abre este capítulo, questão 614. Ele diz assim: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Veja, a lei natural é a lei de Deus. Então, não tem mais aquela coisa de que, não, essa é uma lei da ciência, essa é uma lei da moral, essa é uma lei da religião. Não, a lei natural, a lei de gravidade, faz parte da lei divina e natural. A lei de atração dos corpos faz parte. Então, tudo que é lei, que a ciência já entendeu, e as outras que ainda vai descobrir, faz parte de uma só lei, que é uma lei que rege o equilíbrio e que mantém a ordem no universo inteiro. É a lei natural, a lei divina, a lei de Deus. E aí eles complementam assim: é a única verdadeira. Opa, única. Então, já atendeu um pré-requisito, né? É a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Essa lei nos indica o que a gente deve fazer ou o que a gente deve deixar de fazer. E nós somente somos infelizes quando dela nos afastamos. Observe que eles dizem aqui: a lei não lhe obriga a fazer. A lei lhe diz o que você deve e o que você não deve. Lembramos-nos, então, daquela frase de Paulo, né? Paulo de Tarso: a mim tudo é lícito, tudo posso, porém nem tudo me convém. Porque só me convém o que me traz felicidade. Ninguém de sã consciência vai fazer algo que lhe traga infelicidade, que lhe traga dor, que lhe traga tristeza, que lhe traga aflição, que lhe traga desespero, preocupação, e assim vai, né? Então, esta lei divina e natural, ela, se nós conseguirmos segui-la, sem nos desviarmos dela, eis aí a chave para a nossa felicidade.
Eis a chave para a nossa libertação. Por isso que ela liberta realmente. Liberta do quê? Liberta de tudo que nos escraviza nesta vida. E aí, tanto faz essa vida encarnada como nós estamos, mas também, quando desencarnarmos, ainda estamos presos aos nossos desejos, né? Ainda estamos presos a muita coisa que difere dessa lei. Inclusive, na questão 615, Kardec pergunta, é eterna a lei de Deus? E os Espíritos respondem, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, para ter algo, uma verdade que fosse absoluta, eterna, imutável, né, universal, teria que partir de um ser que também fosse tudo isso. Este único ser é aquele que nós chamamos de Deus. Podem dar outros nomes. Os nomes não importam. O que importa é a ideia. O que nós precisamos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, entender, compreender, assimilar e fazer isto vibrar dentro de nós a cada minuto para que todas as nossas palavras e atitudes e pensamentos e sentimentos saiam permeados disso, é que existe uma ordem superior. Não há um caos. O caos que a gente enxerga é um caos passageiro, momentâneo, circunscrito, porque a nossa visão é pequena. Existe uma ordem superior. Essa ordem, ela é a ordem criadora, mantenedora deste equilíbrio. Não é uma lei fria, tá, gente? Não é um programa de computador, como alguns pensam até, assim, é uma lei. Então, uma lei que age. Não. A lei é a expressão de Deus. Ela é justa? Sim. Mas ela também é boa. E ela também é misericordiosa. O último capítulo dessa parte terceira do Livro dos Espíritos é justamente isso. Lei de amor, justiça e caridade. Não são três leis, é uma lei só. E aí a gente dá um salto para o livro O Consolador, que é um livro também de perguntas e de respostas, que o grupo encarnado lá que trabalhava com Chico Xavier fez para o espírito Emmanuel. Então, o livro O Consolador segue essa mesma linha, perguntas e respostas, mas ela foi toda respondida por Emmanuel, diferente do Livro dos Espíritos, que havia o controle universal do ensinamento dos Espíritos, ou seja, para Kardec colocar alguma coisa ali, ele recebeu diversas cartas de diversos centros, de diversos médiuns, falando sobre o mesmo assunto e falando a mesma coisa. É como se tivesse uma internet naquela época, mas a internet era por carta escrita e levava um certo tempo para chegar até ele. Aqui um livro que Emmanuel responde, né? E aí, na questão 135, o grupo pergunta para Emmanuel, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E Emmanuel responde assim, o determinismo divino se constitui de uma só lei, é a lei única, né? E é a lei do amor para todos, para a comunidade universal. Amor só para o meu grupo pequeno não é bem. Benefício só para os meus amigos, para os meus confrades, confreiras, né? Para o meu grupo, para a minha terra, não é bem. O bem só para mim não é bem. Para ser bem, tem que ser bem comum. Tem que ser bem de todos. Enquanto um não estiver bem, não está bem, né? Então, o determinismo divino se constitui de uma só lei, a lei do amor para a comunidade universal. Porém, todavia, né, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o ser humano transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. O mal, como substância, como essência, ele não existe.
O mal é a nossa atitude contrária à lei, é a nossa desobediência da lei. E aí ele diz assim, urge, ou seja, é urgente, né? Recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, porque se não estivermos em harmonia com a lei, nós estaremos desarmonizados e, portanto, infelizes. Cada um pode pensar para si próprio em tudo aquilo que classifica na sua vida como algo ruim, infeliz, o que quer que seja. Isso tem a ver com a nossa desarmonia com a lei. Não tem outra. Pode ir desdobrando que a gente vai chegar lá, em alguma desarmonia. Então, recompor esses elos sagrados, recompor essa harmonia sublime, eis o resgate. Veja que aqui a gente traz a questão do livre-arbítrio e do determinismo, porque nós somos livres para escolher, a lei não nos impõe. Mas o determinismo divino é, para você ser feliz, você precisa estar em harmonia com essa lei. E ele continua nesse texto, nessa resposta, dizendo o seguinte, veja depois que o mal, nós estamos aqui, o mal essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do ser humano, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Então, o que a gente chama de mal é como o que a gente chama de frio. Existe frio? Não existe frio. Como substância existe frio? Não. O que existe é a ausência de calor. O calor existe. Se a gente se afastar muito de uma fonte de calor, a gente passa a ter frio. Existe treva como substância? Não existe. Existe ausência de luz. Então, se a gente faz sombra, se a luz não alcança, a gente chama de treva. É a mesma coisa, não existe mal. Existe afastamento do bem. E o que é o bem? A lei divina e natural. Então, voltando para o texto que nós vimos inicialmente, né? Quando Jesus apresenta que a verdade vos libertará, aquelas pessoas não entendem. Ela diz assim, não, nós somos livres. Nós somos livres, somos? Nós que estamos aqui. Eles lá pensavam assim também, nós somos livres. Como é que você vai dizer que sereis livres? Nós somos livres agora. E aí, Jesus diz, olha, entendam, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O que isso tem a ver com o que a gente viu até agora? Tem a ver que pecado é justamente o afastamento da lei. A palavra pecado vem do latim peccatum, que na verdade tem a ver com o pé, alguém que foi atirar alguma coisa e pisou em falso, tropeçou e errou o alvo. Então ficou esse peccatum de pecado, né? Mas a palavra grega usada nos evangelhos, está aí na tela, essa que lê-se em português como amartia, ela originalmente não tinha nada a ver com pecar contra Deus. Não tinha nada a ver com religião. Amartia era não ter parte em algo, era errar o alvo, era estar errado, era desviar-se de um caminho de retidão e de honra. Mais tarde é que veio, então, como desviar-se da lei de Deus, violar da lei de Deus, pecado. Então, vamos tirar da cabeça aquela ideia de que pecado é algo que eu descumpri, ou algo que a igreja falou que tem que ser assim, tem que ser assado, eu não fiz, então é um pecado. O pecado tem muito mais a ver com as nossas intenções orgulhosas e egoístas do que com descumprir uma determinada fórmula. Então, quando ele fala que vocês não são livres, por que vocês praticam o pecado? Como assim que eu pratico o pecado? Vocês vivem 100% na lei divina? Não. Então, se vocês se desviaram da lei divina, vocês estão praticando. Vocês, nós, tá, gente? Todo mundo aqui. Né? Porque nós ainda não somos livres do egoísmo e do orgulho, que o livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem, as duas maiores chagas da humanidade, o que faz com que nós nos desviemos da lei divina, o egoísmo
e o orgulho. Então, se alguém aqui na sala estiver livre disso daí, tem que estar sentado aqui falando, porque nós não estamos ainda, né? Por qual razão não entendeis a minha fala? Esse é naquele mesmo diálogo de Jesus, né? E ele mesmo responde, Jesus mesmo responde, diz assim, vocês não podem entender o que eu estou dizendo, porque não podeis ouvir a minha palavra, ou seja, vocês não entendem porque não entendem o que eu estou dizendo. Vós sois do diabo. Diabo não como uma entidade diabólica. O diabo é o adversário. É aquele que adversa, que está contrário à lei. É o ego, o nosso ego pequeno. Vamos dar um exemplo do diabo, ou do ego. Lá atrás, em Gênesis capítulo 3, dizia que Adão estava no paraíso, no jardim do Éden. E uma voz lhe dizia, uma voz de dentro, né? Não coma deste fruto, não prove deste fruto. Ele obedeceu? Não. Então, o que ele fez? A ordem é minha, a lei é minha. A lei não é superior a mim. Então, não tem nada a ver com conhecer as coisas ou não conhecer. Estou aqui apenas dando um exemplo raso. Quantas e quantas vezes a gente faz o que não deveria ter feito? Por quê? Porque está dando margem ao nosso orgulho ferido, né? Ao nosso egoísmo. Então, poxa, não tem que perdoar? Ah, mas não perdoa, não. Aquilo é imperdoável. Aquilo que fizeram comigo é imperdoável. Como que é imperdoável? Para a gente não perdoar, a gente teria que ter as mãos puras. Para a gente acusar alguém, teria que ter as mãos limpas, o coração limpo. A gente não tem. Mas nessa hora a gente só olha para a gente. Então, quereis realizar os desejos do vosso pai. Quem é o vosso pai? É o diabo. Quem é o diabo? É o ego. Então, nós estamos mais ligados a este nosso ego pequeno do que ao nosso pai e criador. Então, os discípulos verdadeiros são aqueles que permanecem na palavra do Mestre. A palavra do Mestre são os ensinamentos do Cristo. E o Cristo ensinou, até onde a gente pôde compreender, estes aspectos da lei divina, né? A verdade, então, será conhecida pelos discípulos. Os discípulos são aqueles que seguem a um professor, a um mestre. É daí, inclusive, que vem a palavra disciplina. A disciplina vem de discípulo, que é aprender algo, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Repare, imagine Jesus falando aqui para a gente. Ele diz assim, olha, quem ouve minha palavra e crê em Deus, naquele que me enviou, passou da morte para a vida, mas nós não estamos vivendo? Como é que passou da morte para a vida? Então, a gente não pode passar batido por cima desses textos. A ideia é que a gente faça um esforço para compreender. É porque diz Emmanuel que a vida, né, ela deve ser uma experiência digna da imortalidade. Então, a vida é movimento. Nós ainda não temos essa vida imanente a qual buscamos, que é o entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então, quem ouve de verdade e é fiel, né, daí vem fé, está ajustado com a lei, não vai mais a julgamento. Então a gente tem, se permanecerdes na minha palavra, quem ouve a minha palavra, se minhas palavras permanecerem em vós, se observares os meus mandamentos, tudo isso traz para a gente a questão da obediência. Porque obedecer é
ouvir com atenção. Essa palavrinha que a gente chega a se arrepia quando ouve assim, tem que obedecer, tem que obedecer uma regra, tem que obedecer, né? Obedecer nada mais é do que ouvir com atenção. É por isso que ela tem a ver com a liberdade. Porque se você não escutar com atenção o que essa lei lhe diz, como que você vai ser livre? Então, prestar atenção a escutar com seriedade. Este ob é uma preposição grega, que pode ser a, para, enfim. E audire, de escutar. Então, oboedire, escutar com atenção. Agora, a quem nós obedecemos? Aí vem o outro texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que ao longo desse ano alguém vai comentar, porque é capítulo 16, né? O título dele é A Quem Obedece? Porque Emmanuel diz assim, olha, toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém age assim, sem propósito. Está obedecendo a alguém ou a alguma coisa. A própria rebeldia está submetida às forças corruptoras da vida. E aí ele pergunta, a quem obedeces? Por acaso, primeiro atendes às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? Olha que baita reflexão essa. Para a gente fazer todos os dias, né? Final do dia, como é que foi o meu dia? Muito bem. Da forma como eu agi, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu decidi, o que eu escolhi, eu estava servindo a quem? Eu estava obedecendo a quem? A uma voz interior e superior, e se a gente der ocasião, ela fala para nós? Ou simplesmente as coisas do dia a dia, aos meus desejos, às minhas aspirações, às minhas metas que eu tenho que bater, ou, enfim, aos meus caprichos? Para a gente ouvir essa voz, a gente precisa dedicar um tempo, um horário, o ideal é que seja diário, para a gente criar o hábito, porque na hora que a gente parar, não é para rezar, tá, gente? Não é para Nossa Senhora no céu, por causa de vosso nome, aí eu já fiz a minha oração do dia. Não é isso. Orar, rezar é recitar. Orar mesmo, né? É aquela que perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, Madre, como é que é? O que que a senhora diz para Deus nas suas orações? Ela falou, meu filho, eu não digo nada, eu só ouço. E aí o repórter fez, é, né? E o que é que Deus diz para a senhora que a senhora ouve? Ele não diz nada, meu filho, ele só ouve também. Porque é silenciar. Façam a experiência. Vejam qual é o melhor horário para vocês. Eu prefiro de manhã, porque de noite eu durmo. De noite cansado eu durmo. Mas acordo mais cedo, fique em silêncio. Não pense em nada. Não precisa formular uma oração. Fique em silêncio. No começo, vem uma enxurrada de pensamento. De tudo quanto é jeito. O que eu deixei de fazer, o que eu tenho que fazer, a minha preocupação, meu pai, minha mãe, meu filho, não sei o quê, meu trabalho, a conta bancária. Blá, blá, blá. Deixa aquilo tudo passar, não se apegue a nada. Não faça oposição, tipo assim, eu não quero pensar nisso. Se você fizer isso, vem mesmo. É só silenciar. Então, tenta se concentrar na sua respiração. E faz isso continuadamente. Vai chegar uma hora que esses pensamentos serenam. Não vem mais destrambelhados. E aí, nessa hora, gente, as ideias aparecem. É impressionante. As ideias aparecem. E eu acredito que alguns, não é o meu caso, mas acredito que alguns até ouçam mesmo uma voz que vem de dentro falando. Mas a gente tem que dar espaço para a gente poder ouvir. Porque se não der espaço para ouvir, a gente não vai ouvir. Então, Emmanuel diz assim, somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Porque tudo que a gente faz que, de alguma maneira, interfere ou prejudica no outro, nos escraviza a ele. O ódio,
ata, liga. A raiva ata, liga. O amor une, é diferente. O amor une as pessoas. Mas a raiva, o ódio, a vingança, liga as pessoas. A maledicência, liga as pessoas. Falar mal de alguém, liga as pessoas. Liga você a ela. Você fica escravo disso. Você fica ligado a isso daí. É por isso que a gente busca esta libertação, esta salvação. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no item 8, tem escrito assim, o título é Obediência e Resignação. Ele diz assim, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes. Virtudes vem de virtus. Virtus é força. Então, o ser virtuoso é aquele que faz força para poder seguir no caminho reto. Porque quem já está no caminho reto já é bom, né? O virtuoso é o que faz força. Então, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Olha que coisa. Como é que a obediência é ativo? Como é que a resignação é ativa, né? Como ele diz aqui, se bem os seres humanos erradamente confundam com a negação do sentimento e a negação da vontade. Então, quando eu estou obedecendo a alguém, eu estou negando a minha vontade. E quando eu estou resignado, eu estou negando o meu sentimento. É isso? A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. São forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. As provações no nosso nível, elas virão, elas estão aqui. Nós precisamos ser provados para poder progredir. Nós ainda temos uma avenida pela frente para poder andar no nosso desenvolvimento intelectual, no nosso desenvolvimento emocional. Nós somos seres em elaboração. Nós somos perfectíveis, estamos no caminho dessa perfeição. Então, o pusilânime, ou seja, o fraco, não pode ser resignado. O fraco não se resigna. Ele não se entrega, ele não entende, né? Ele não coloca o coração dele com o ouvido para entender por que ele está sofrendo, por que ele está passando por uma prova, por que aquilo aconteceu com ele ou com alguém que é um ser amado. Só os fortes, gente. Só os fortes podem ser resignados, né? O egoísta e o orgulhoso não podem ser obedientes. Claro, ele vai obedecer a ele. Ele não vai obedecer à lei. É por isso que ser obediente é uma escolha. Obedecer à lei, ser livre obedecendo à lei, é uma escolha. E não é para qualquer um. Porque no meio do caminho a gente fraqueja. Então Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Ou seja, é a verdadeira libertação. Porque a gente acha que ser livre é fazer o que a gente quer. Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Quem manda minha vida sou eu. Tenho dinheiro aqui, compro o que eu quiser. Faço o que eu quiser. Mando. Não obedeço a ninguém. Não é assim. Está enxergando a vida entre o berço e o túmulo. Pergunta a quem tem muito dinheiro. O que acontecerá daqui a 100 anos? Bom, pode ser que alguém viva mais do que 100, mas... né? Claro, mas se já temos 20, 30, 40, 50, chegar a 120, 130, 40, 50, é muito. Tá bom, você tem muito, né? Você manda em tudo. Tá? E daqui a 100 anos? Você vai mandar em quê? Com esse dinheiro que você acha que manda em alguma coisa. Nós somos mordomos. Nós não possuímos nada.
O que está conosco está temporariamente e está a serviço de. Aí nós vamos decidir se é a nosso serviço ou se é a serviço do Cristo, a serviço de Deus. Lembram a parábola dos talentos? Né? Deu 10, Senhor, ganhei mais 10. Deu 5, Senhor, ganhei mais 5. Servos bons e fiéis. Aí o outro lhe deu 1, ficou com medo e enterrou. Egoísta. Servo mau. Não colocou em prática, não favoreceu. Né? Então, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isto é a liberdade. E Emmanuel, no Consolador, porque sempre, tudo que pedir, diz em oração, crendo, recebereis. Da primeira vez que a gente ouve isso, a gente fala assim, mas é tudo mesmo? Eu vou pedir para ganhar na loteria, eu vou acreditar, eu vou pensar com força, eu vou acreditar e eu vou receber? Pensamento ainda egoísta, né? Aí o grupo pergunta para Emmanuel, esse preceito tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Tudo que pedirdes vai ter? Aí Emmanuel responde, o seja feita a vossa vontade do Pai Nosso, o seja feita a vossa vontade, deve constituir o nosso pedido geral a Deus. Então, se a gente tem que pedir alguma coisa, Pai, que seja feita a tua vontade. Não a minha, porque a minha vontade, ela é imperfeita. O que eu acho que é bom para mim, pode não ser, e aí eu vou quebrar a cara. Então, meu Deus, que a tua vontade seja realizada em qualquer situação. Isso significa que a gente vai deixar de aspirar as coisas? Aspirar? Não, a gente tem que aspirar o bem, tem que aspirar as nossas realizações, tem que aspirar a saúde para a gente, para os nossos amigos, afetos, etc. Mas a gente tem que entender que acima da nossa vontade tem uma superior que é mais sábia do que a gente. Às vezes, uma doença favorece a gente. Às vezes, a perda de um emprego favorece a gente. Um aperto financeiro favorece a gente. Né? Uma dificuldade de qualquer natureza, se bem vivida, favorece sob a amplitude que extrapola os limites do túmulo do corpo físico. Porque talvez ali nós estejamos justamente resgatando um débito, uma dívida. Entende? Então, é o pedido geral a Deus. Por quê? Porque a providência, olha que coisa, a providência divina, por meio dos seus mensageiros, nos proverá a nós, espíritos, ou a nossa condição de vida, nos proverá uma condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual para a sabedoria e para o amor. Tem que confiar, gente. A gente tem que confiar. Ter fé é isso. Você não botou a plaquinha para mim aqui, viu, de 10 e 5 minutos. Eu estou aqui já. Ter fé é simples. Ter fé é confiar. Não é acreditar, é confiar. Confiar na providência divina em nossas vidas e na vida de todo mundo. Que não pode só favorecer para mim. Tem que favorecer para todos. Se eu ganhar sozinho, não está legal. Então, aprendamos a obedecer. Um outro texto que chegou também foi esse. O título é esse, Aprendemos a Obedecer. No livro Instrumentos do Tempo, capítulo 35, em que Emmanuel diz assim, recordem, recorda, né? Acorda e recorda, que a obediência é o alicerce da ordem. Aprendamos a viver sob o jugo do Senhor. O que vocês lembram disso? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que Gil falou aqui na terça-feira. Não, Marconi, foi você que falou na terça, ou Marconi no outro sábado você falou, né? Terça. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquela peça de madeira que é colocada em dois bois, porque tem um boi que caminha reto e o outro boi é todo torto. Então, se deixar o boi torto sozinho, ele vai fazendo um zigue-zague na vida.
E aí, como é que planta alguma coisa? Planta nada. Aí bota aquele jugo e o boi que vai certinho vai puxando o outro. Aí Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, uma peça em mim, outra peça em você, para você me seguir sem desviar, tá? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para vossas almas. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Gente, não tem fardo mais leve do que o do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que a gente tenha que obedecer, se resignar, se sacrificar, por mais que a gente tenha que renunciar, é o mais leve de todos. Não tem jugo mais suave do que o dele. Então, aprendamos a viver sob o jugo do Senhor, dentro da nossa liberdade de escolher o nosso próprio caminho. Então, eu livremente escolho te seguir, Senhor. Eu livremente escolho dar ouvidos aos teus ensinamentos contidos nos evangelhos e abrir mão das minhas certezas, né? De que eu não posso perdoar, de que eu não consigo, enfim, contigo eu posso. Então, dentro da nossa liberdade de escolher o próprio caminho, de vez que, somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres, porque nos nossos deveres está a nossa cruz, quem quiser me seguir, carregue a sua própria cruz e siga-me, a nossa cruz são os nossos deveres. Não tem que buscar dificuldade, não, já basta os que a gente tem. Os nossos deveres domésticos, familiares, profissionais, como cidadãos, como vizinhos. Porque os nossos direitos acabam onde começa o direito do outro. Então, onde começa o direito do outro, passa a ser o nosso dever. Eu acho que esse é o último. Então, somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para a nossa definitiva emancipação, libertação. Né? Ou seja, liberdade, obediência e liberdade. Obedecia o comando aqui de Gil de finalizar. A gente faz bem. Muito obrigado pelos ouvidos, pela atenção.